Olá galera, professor Paulo na área, professor de Química, uma das disciplinas das ciências da natureza. Ok? Então vamos trabalhar dentro dos assuntos aqui o que é mais comum de cair no Enem. Já podemos até fazer uma pesquisa assim que eu vou ficar cobrando várias vezes para vocês em relação ao que mais é cobrado nesse Enem. Ok? Então nós temos aí um encontro dia 8 e dia 9 de novembro, certo? Enem, bonito, certinho, e eu sei que você vai detonar nesse Enem assistindo essas aulas. Joia? Então, primeira coisa, dê uma buscada em casa, na internet, alguma coisinha, relação sobre os eixos principais dentro da química. Química, física e biologia. O que nós temos que saber um pouquinho de química? Energia, matriz energética brasileira, como que é formado, vocês vão ver que vão surgir inúmeras questões que falam sobre a matriz energética. Petróleo, biomassa, todas essas características de combustíveis. Joia? A parte sobre as questões ambientais, efeito estufa, aquecimento global, certo? Muito importante isso, que daí relaciona junto com a biologia, a energia junto com a física. Joia? E a parte sobre estequiometria química mesmo, né? Que eu acho que é um assunto que muitos de vocês aí têm um pavor danado sobre estequiometria. A gente vai tentar aqui trazer de uma forma bem tranquila para você poder resolver aí as questões de uma forma tranquila e detonar no Enem. Joia? Então eu preparei algumas questões aqui para vocês, acho que são questões bem interessantes, bem pontuais. São questões que surgiram no Enem já, né? A gente está trabalhando com essas questões e vamos resolver ela passo por passo e vocês vão ver o que é importante. Qualquer dúvida, estamos aí, hein? Certo? Você que está do outro lado aí, assista com bastante firmeza, caneta na mão. Acho que o importante é colocar a Super Bond na caneta aí e destacar. Vai destacando, porque toda a questão do Enem, ela tem um comando. Que comando é esse? É o que a questão vai lhe pedir. Muitas das questões do Enem é a pura interpretação do texto. A própria resposta já está no texto. Se você sabe ler uma questão com calma, lógico, o tempo é curto, são em torno de 3 minutos para você resolver cada questão do Enem, mas destaque. Sublinhe, grife, vai num gráfico, vai num diagrama, a interpretação eu acho que é fundamental. Joia? Então acompanha comigo agora. A questão número 1 é uma questão do Enem de 2003. É uma questão que fala sobre o álcool, né? Naquela época ainda existia uma certa liberdade do consumo de álcool no Brasil, certo? Depois, vamos colocar assim, colocaram a lei seca, certo? E daí agora existe, né, praticamente zero de álcool. Mas ainda, infelizmente, temos muita gente que bebe aí e ainda tem os seus problemas aí com a direção e com outros momentos, beleza? Então é uma questão que fala assim, ó, acompanha lá comigo na tela, acompanha lá, diz assim: os acidentes de trabalho no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em uma boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro. Olha que dado importante, galera, ó, 0,3. Eu, se eu estivesse fazendo a prova do Enem lá, dia 8, dia 9 de novembro, eu já estaria destacando esse dado aqui, ó. Traduzam isso aí para mim. Vai, dou um tempo para vocês. O que significa essa unidade 0,3 gramas por litro? Significa que em cada litro da bebida, a concentração que você tem de álcool é de 0,3 gramas. Tranquilo? Beleza? Guardem isso, relacionem essas evidências aí e caracterizem a unidade. Ele fala assim na sequência: a tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue. Continuando a leitura, daí você tem aí as concentrações e os seus devidos efeitos. Então, ó, note que a tabela aqui, novamente, está na mesma unidade que estava no texto, ó, grama por litro. De 0,1 até 0,5, você tem lá, ó, sem influências aparentes, ainda com alterações clínicas. De 0,3 até 1,2, euforia suave, sem sociabilidade acentuada e queda da tensão. Né, aquelas pessoas que ficam mais alegrinhas, né, mas mesmo assim o reflexo delas, né, praticamente já estão quase que sendo perdidos. De 0,9 até 2,5, excitação, perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade e das reações motoras. O pessoal já começa a dar uma trupicada. De 1,8 até 3, confusão mental. Onde que eu estou morando? Perda de coordenação motora, direita e esquerda.
de 2,7 até 4, estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar. E de 3,5 até 5, coma e morte possível. Estão percebendo aí, ó, o álcool, né, é uma das maiores drogas que a gente encontra aí na nossa vida. Né? Então, você que está do outro lado aí, cuidado, manere álcool. Álcool nem sempre é uma coisa boa. Né? Às vezes você acha que, pô, toma um copo de cerveja, um copo de alguma bebida e você acha que se sente o super-herói e vai... Não, é muito pelo contrário. Ele te dá reações, aí como esse quadro está dizendo, ao contrário do que você está pensando. Então é uma droga muito perigosa e que é de fácil acesso. Né? Todo mundo aí pode ir num barzinho que tem uma idade até acessível, 18 anos, pode ir num boteco e ir num barzinho, numa danceteria, numa boate, e encontrar essa bebida facilmente. Ou na sua própria residência. Beleza? Então agora, ó, vocês viram? Ele deu a concentração que eu pedi para vocês destacarem e deu uma tabela para você relacionar qual seria aquela concentração que teria que casar com a concentração que está na tabela. Continuando a leitura ali, o que a questão vai querer, né, na sua continuidade resolver? Fala assim, ó. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro. Já falamos sobre isso. Agora, continuando. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta, letra A, queda de atenção, de sensibilidade nas reações motoras. Letra B, aparente normalidade, mas com alterações clínicas. Letra C, confusão mental e falta de coordenação motora, disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar, estupor, risco, né, de parada respiratória. Bom, pense comigo, cara. Esse último aqui, cara, todo mundo sabe aí, já viu o colega, né, como vocês já estão, né, próximos aos vestibulares, próximo ao Enem, você já tem uma idade assim acessível, 16, 17, 18 ou mais. Então, se você sabe que 2, 3 cervejas não vai causar um risco de parada respiratória. Então, esse item E aqui já é um item que você já poderia eliminar tranquilamente. Disfunção digestiva aqui, ó, desequilíbrio ao andar. Será que você tomando 3 latinhas de cerveja vai ocasionar esse tipo de, né, fatalidade? Ou de expressão? Queda de atenção, de sensibilidade das reações motoras, opa, aparente normalidade, mas com alterações clínicas, opa, confusão mental com 3 latas de cerveja, estão entendendo? Então, muitas das questões, muitas das alternativas, você consegue claramente, né, com um simples, né, foco no seu dia a dia, você consegue resolver a questão. Então, ó, 3 latas de cerveja. Agora, pense comigo, o que você tinha destacado lá no comecinho do texto? Quanto que era a unidade de concentração? Então, ó, vou fazer aqui no quadro, tá resolvido ali depois para vocês. Eu vou resolver no quadro. Olha só que bonito. O que ele está falando? Qual que era a concentração? Se você analisar lá, ó, era 0,3 gramas por. Esse por, sempre coloque numa regra de 3. Isto está em quanto? Em 1 litro da bebida, do sangue. Agora, se a pessoa tomar 3 litros, olha lá, ó, 3 litros, qual vai ser a concentração de álcool que você vai ter dentro dessas 3 latinhas de cerveja? X. O que você faz agora? Uma regra de 3, né? Uma regra de 3 cruzada, multiplica os valores e divide por 1. Se você fizer esta divisão, x e multiplicação vai ser igual a quanto? 0,9 gramas de álcool que você estará ingerindo. Agora, isso olhando na tabela. Então, você vai na tabela agora e analisa qual é a concentração e o que isso vai causar dentro do teu organismo. Então, acompanha comigo lá na leitura. Ó, eu passei a regra de 3 para vocês. Se vocês acompanharem ali na tela, mesma coisa que eu fiz. Ó, uma lata corresponde a 0,3. Se você tem 3 latas, você vai ter quanto? X. X vai dar quanto? 0,9 gramas por litro. Essa é a unidade. Vocês perceberam que no quadro eu usei só a unidade de concentração? Se fosse 3 litros, certo? Só que você tem o quê? Latas. Então a regra de 3, se você for fazer com gramas, com litro, com lata, ela sempre vai ser a mesma. Então qual foi a concentração que você vai encontrar nessas 3 latas de cerveja? 0,9. Então se você tem uma concentração de 0,9 gramas por litro, aonde que isso aparece? Entre 0,1 e 0,5? Não. Entre 0,3 e 1,2, sim, aqui você tem o 0,9. E aqui também você vai ter o 0,9. Então, essas duas unidades de concentração estão nesses dois efeitos. Euforia suave,
sociabilidade acentuada e queda de atenção, ou excitação, perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade ou da sensibilidade e das reações motoras. Agora, aonde que isso mais está sendo especificado? Em qual dessas alternativas? Certo? Então você pode unir as duas de uma vez só. Seria qual? A letra O, queda de atenção, pela tabela, de sensibilidade e das reações motoras. Aparente normalidade, mas com alterações clínicas? Não. Confusão mental? Não. Disfunção digestiva? Não. Estupor ou risco de parada respiratória? Também não. Então a resposta dessa nossa questãozinha, a letra A. Beleza? Então uma questão bem tranquila, bem sossegada, né? Que você resolve em uma regra de 3. Vocês perceberam? Moçada, todas as questões envolvem este raciocínio, certo? Que envolve matemática, envolve, assim, alguma relação do seu dia a dia. Eu poderia estar comentando com vocês, né? Como aqui eu coloquei no quadro, o volume. Certo? Mas ele estava pedindo em latas. Então, qual que é a diferença desta regra de 3 para a regra de 3 que eu coloquei nessa questão? Lá você tinha 0,3 gramas por litro em uma lata de refrigerante. Como você tomou refrigerante? Não, já imagina refrigerante dentro do álcool, né? 3 latas de cerveja significa que você vai ter qual concentração? Vamos colocar uma variável diferente, um Y. Quanto que dá isso? Ó? Mesma coisa, 0,9 gramas por litro de concentração de álcool que você tem lá dentro. Beleza? Então é uma questão bem tranquila, bem sossegada, é uma questão de 2003, bem antiga. Eu vou trazer as questões agora mais atuais, só para vocês terem uma ideia das comparações que existem entre as questões desde aquela época até então. Beleza? Próxima questão, acompanha comigo então, é uma questão agora do Enem de 2012, certo? É uma questão bem bacana que envolve estequiometria. Antes da gente começar a ler a questão, eu só queria fazer algumas observações. Estequiometria. Pessoal, não tenham medo. Estequiometria não é um bicho de 7 cabeças. Estequiometria é uma proporção estequiométrica que existe entre as moléculas. Professor, mas você falou uma palavra estranha de novo. Estequiométrica. Pessoal, é a proporção. Certo? O que há entre uma molécula e a outra? Certo? Isso eu vou mostrar para vocês na sequência. É muito simples, muito tranquilo, só que você tem que prestar atenção na matemática. A matemática dentro da química, ela é bem tranquila, mas você pode errar de bobeira. Não erre, certo? Acompanhe bem certinho todas as questões que nós vamos estar resolvendo. Vocês vão ver que lá em novembro vai estar tranquilo e não esqueçam, né, de estudar um pouquinho além dessas aulas, né? Vai na internet, busca num livro de ensino médio, tranquilo, bonitinho. Vamos lá? O que a questão está dizendo agora? Diz assim, ó, no Japão, o movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva ao slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. Olha que bacana, ó. Olha que é importante você trabalhar aqui, ó. Uma pessoa, um dia, 1 quilograma, ó, a química aparecendo, ó. 1 quilograma de CO2 a menos. Legal? Destacaram isso? Beleza? Ele poderia fazer, em 30 dias, quantos quilos? Você já sabia que seria 30 quilos. 10 pessoas durante um dia. Opa, se uma pessoa tem 1 quilo de CO2 a menos, 10 pessoas você teria quantos quilos de CO2 a menos? 10 quilos. Então essas são as nossas relações, essas são as nossas proporções. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos como diminuir a queima de gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico é para já. Então, disponível aí no acesso da internet, beleza? Uma questão bem legal. Continuando a leitura, ele fala assim: considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, qual que era a meta diária? 1 kg de CO2, apenas com esse gesto é de dados. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol e do butano C4H10 de 58 gramas por mol. Tranquilo? Então, ó, um japonês, perceberam aqui, ó? Um japonês. Então, são aqueles dados fornecidos para vocês anteriormente, ó. Um japonês, que é uma pessoa, que é o slogan que está sendo feito lá, 1 kg de CO2. Joia? Agora,
continuando a leitura, o que nós vamos ter que fazer primeiro? Bom, aqui nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiramente, é estequiometria, combustão. Falei para vocês, matriz energética, tem que estudar. Queimas. A gente vai falar um monte sobre combustíveis, combustíveis renováveis e essas definições todas aí. Joia? Agora, dentro dessas características, o que é importante você trabalhar? A combustão. Combustão é pegar o combustível, que geralmente é um hidrocarboneto, né, que é derivado do petróleo, reagir com o oxigênio e produzir o quê? O CO2 e água. Essa produção de CO2 e água a gente chama de queima completa, é queima total. Joia? Agora, o balanceamento de uma equação é fundamental. O que é balancear uma equação? É colocar a quantidade de átomos que você tem antes com a quantidade que tem depois. Ou seja, o número de átomos que está no reagente tem que ser igual ao número de átomos que você tem no produto. Joia? Bom, dentro desse processo eu vou montar para vocês a reação de combustão. De quem? Do butano. O que é o butano? É o C4H10. Acompanhe comigo aqui então a resolução. O que nós temos lá? Ó? Primeiro eu coloquei a reação. Só que note que essa reação ela não está certa. Certo? Ó, se vocês observarem aqui, ó, C4H10, que é o butano, mais o O2, que é a obtenção da reação. Todas as reações que vocês vão fazer aqui no Enem é para a combustão. E a combustão é sempre pegar a substância e reagir com oxigênio. E dessa combustão vai gerar quem? CO2 e água. Essa queima é chamada de queima total, queima completa. Agora, note, quantos carboninhos vocês estão vendo desse lado antes da seta que a gente chama de reagente? 4. E quanto que você tem desse lado? Apenas 1. Então alguma coisa está errada, certo? Nós temos que fazer o quê? O balanceamento dessa equação. Se você pegar agora os hidrogênios, é a mesma coisa. Ó. Quantos hidrogênios vocês estão vendo aqui? 10. E quantos aqui vocês estão vendo? 2. Então tem alguma coisa de errado. Mesma coisa os oxigênios. Então como é que eu faço para balancear essa equação? Bom, para balancear essa equação, nós temos que deixar a quantidade de átomos de um lado igual à quantidade de átomos que você vai ter do outro lado. É a chamada lei de Lavoisier. Ok? Eu vou aqui no quadro colocar para vocês essa equação e vocês vão me ajudar a balancear ela. Bem bonitinha, bem certinho. E todas. Caiu uma questão do Enem em 2011, 2012, se eu não me engano, que ele falava sobre a gasolina. Aí estava no texto lá que a gasolina é formada por C8H18. Opa, C4H10. Qual que é a diferença? Uns carboninhos a mais e uns hidrogênios a mais, mas a reação é a mesma. Então acompanhe comigo aqui, ó. O que nós temos ali? O C4H10 mais o O2. Isso aqui tem que produzir o quê? O CO2 e mais quem? O H2O. Joia? Agora, para você balancear uma equação, tem que ter o número de átomos de um lado igual ao do outro. Sempre assim, ó. Quantos carbonos vocês estão vendo aqui? 4. Quantos carbonos vocês estão vendo aqui? Um que não precisa ser escrito, mas tem o número 1. Sempre que não tiver, é o 1. Então, se lá tem 4, aqui tem que ter quantos? Tem que ter 4. Então, que número que você coloca aqui na frente multiplicado por 1 vai dar 4? Só pode ser o 4. Então, ó, aqui eu, se fosse aluno, eu já pararia. Porque se você prestar atenção no enunciado, ele está falando qual é a quantidade desse gás, o butano, que seria deixado de ser usado pelo hambúrguer, lá quando você faz o hambúrguer, para 1 kg de CO2. Então as duas substâncias já estão balanceadas. Mas, professor, e os outros? Vai usar? Não vai. Então você pode já ignorar. Mas eu vou terminar aqui para vocês perceberem, vai que ele peça outra coisa, como tem um monte de questão que ele pede. Ah, qual é a quantidade mínima de CO2 para cada mol de butano? Qual é a quantidade de água produzida? Então, você pode pedir várias proporções, várias relações entre o butano e o oxigênio, entre o butano e o CO2, entre o butano e a água e qualquer outra mistura que você desejar. Agora, quantos hidrogênios vocês estão vendo aqui? 10. Quantos hidrogênios aqui? 2. Então, que número que eu vou colocar aqui na frente multiplicado por 2 vai dar 10? O 5. Tranquilo? Anotaram isso? Agora, vocês estão percebendo que só está faltando quem aqui? O oxigênio, porque aqui você não pode alterar esse número aqui. Se você fixou como 1 aqui, significa que a proporção vai se basear sempre em relação a este 1. Agora, os oxigênios. Note que desse lado do reagente, o oxigênio está aberto.
E desse lado, o oxigênio já está fechado. Note que eu sempre estou fazendo esse gesto aqui, ó. O que é esse gesto para nós na química, nas reações? A multiplicação, que é para o balanceamento. 4 vezes 2 vai dar 8. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 mais 8 vai dar quanto? 13. Pessoal, o que número que você vai colocar aqui agora na frente, multiplicado por 2 vai dar 13. Cara, o número que você quiser colocar dentro que você acerta, porque pode ser em fração ou pode ser com vírgula, tanto faz. Certo? Então, ó, eu sei que 12 vezes 6 vai dar, 2 vezes 6 vai dar 12. Então tem que ser mais meio. Então você pode colocar 6,5 aqui? Pode. Professor, eu quero colocar 13 sobre 2. Fique à vontade. 13 sobre 2 é a mesma coisa que 6,5. Certo? Então essa seria a nossa proporção propriamente dita. Joia? Agora, está devidamente balanceada a equação? Sim, ela está devidamente balanceada. O que nós temos que fazer agora? Fazer o que a questão quer. Só que antes disso, eu preciso que vocês entendam isto. O que significa esse número aqui na frente? O número de mols. Então, isso se resume nisto aqui, ó. 1 mol de butano precisa de 6,5 ou 13 sobre 2 meios de mol de O2 para produzir 4 mols de CO2 e produzir 5 mols de quem? De H2O. Então a tua proporção estequiométrica é de 1 para 6,5 para 4 para 5 mols. Traduzindo, para cada mol de butano que você coloca para queimar, 4 mols de CO2 estão sendo liberados para a atmosfera. Só que mol é quantidade de matéria. E quantidade de matéria, vocês devem lembrar lá do primeiro ano de ensino médio, que é aquele númerozinho pequenininho, lembram? 6,02 vezes 10 na 23. Certo? Então, um número muito gigante. Imagine, cada mol de butano que você está queimando aqui, já vou colocar a massa, porque você pode fazer qualquer relação. Enem vai cobrar massa. Pode ter certeza disso. Pode colocar aí, anota aí no teu material, nas suas anotações, pode colocar. A unidade que você vai usar é massa. Joia? Ou mol com massa ou massa com mol. Ou massa com massa, mol com mol. Que é o que caiu nos anos anteriores, assim, de montão. Agora, o que nós temos que pensar aqui? Cada massa de butano, se você olhar no texto, voltar um pouquinho lá no enunciado, já vou colocar para vocês, é 58 gramas. De onde que surgiu esse valor? Pelas massinhas atômicas somadas individuais. Ó. Quanto que vale a massa do carbono que será dado para vocês? Nesse caso, a questão já deu a massa inteira, que era 58. O do CO2, 44. Então, 4 vezes 12 dá 48. Com mais 1 vezes 10 dá 10. 10 mais 48 vai dar quanto? 58. Então, olha a lógica. Eu vou fazer algumas brincadeiras aqui com vocês. Para cada 58 gramas de butano que está sendo queimado, quantos mols de CO2 estão sendo produzidos? 4 mols. Só que se você lembrar do número, é 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Cara, vezes 10 a 23. É uma quantidade absurda de moléculas. Por isso que o CO2 é tanto comentado aí nas questões ambientais. Efeito estufa, aquecimento global. Depois a gente vai entrar nas reações que promovem o efeito estufa, os gases que causam o efeito estufa. Mas isso é fundamental, certo? Chuva ácida. Tem gente que pergunta, professor, a chuva sempre foi ácida? Sempre foi. Quem que causa a chuva ácida? O CO2 e outros gases que depois eu vou estar comentando com vocês. Joia? Só que o que a questão estava lhe dando lá? Aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que ir lá no cantinho, ó. O que a questão estava te dando? 1 quilograma de quem? De CO2. Então o que você vai ter que fazer? Transformar esse mol em massa. Só que no texto estava dizendo quanto que é cada mol de gás carbônico? 44 gramas por mol. Então cada mol é 44 gramas. Só que você tem quantos mols aqui? 4 mols. Então vai ter que ser 4 vezes quanto? 44 gramas, que é do CO2. De onde que você chega mesmo esse valor aqui, professor, se não for dado para vocês? Pelas massas dos elementos individuais. Quanto que vale a massa do oxigênio lá na tabela periódica? 16. 16 vezes 2, 32. Mais o carbono que vale 12, 32 com mais 12 vai dar quanto? O teu 44.
Agora, ó, atenção de novo. Eu vou voltar no texto, certo? Acompanhe lá, porque tem que destacar. Olha lá no texto, olha lá. O que ele está pedindo? Qual é a pergunta da questão? Ele fala assim, ó. Considerando o processo de combustão, por isso que você tem que gravar e grifar, sublinhar. Ele quer saber, ó, exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás, que gás butano, C4H10, que um japonês, então é 1 quilo, deve deixar de queimar para atender. Queimar quem? O butano. Então o que ele está querendo nessa questão, resumindo? A massa de butano. Certo? Agora, olha as massinhas que vocês estão vendo aqui, ó. 44 que eu coloquei no quadro. Quanto que é a massinha do C4H10? 58. Olha a unidade aqui, ó. Grama por mol. Traduzam isso aqui, ó. Cada mol, 58 gramas. Cada mol, 44 gramas. Joia? Voltando aqui na tela. Voltando aqui na tela, no quadro de vocês, o que nós fizemos aqui, ó? Cada mol, 58 gramas. Cada 4 mols é 4 vezes 44 gramas. Só que o que ele estava pedindo? Qual é a massa desse gás, que é o butano C4H10? Então, ele quer saber a massa desse gás, X, que será deixada de ser usada quando um japonês deixar de liberar 1 quilo de CO2. Agora, o que eu vou colocar aqui? 1 quilo. Aí a pergunta, professor, posso colocar 1 quilo aqui debaixo? Sim, você pode. Você só não pode se a tua regra de 3 tiver 3 unidades. Olha aqui, olha aqui. Que unidade que você tem aqui? Gramas. Que unidade que você tem aqui? Gramas. Se você colocar quilos, a tua unidade aqui vai ser o quê? Em quilo. Então você pode colocar? Pode. Se você está com medo, transforme o quilo em grama, coloca aqui 1000 gramas, porque 1 quilo equivale a 1000 gramas. Substitui, calcula o teu X. Vai dar em quê? Em gramas. Só que se você olhar as alternativas, elas estão em o quê? Em quilo. Tudo bem? Então vai pela unidade que ele deseja. Mas como eu falei para vocês que vai ser uma relação de massa, você pode usar o quilo, você pode usar a tonelada, você pode usar o miligrama. Tanto faz, sem problema nenhum, tá? Só que aquela história. Agora vamos, ó, vem para cá. Vamos imaginar que aqui fosse litros. Posso fazer uma relação de massa com volume? Posso, não tem problema nenhum. A gente vai fazer isso depois. Então, só que se aqui tiverem litros, esse quilo não pode ser colocado aqui não, hein? Porque daí você vai ter 3 unidades. Grama uma unidade, né? Desculpa, tinha litro aqui, né? Litro seria uma unidade, grama uma unidade, e se você colocar quilo aqui debaixo, seria quantas unidades? 3. Não pode, não pode, proibido. Agora, grama, uma unidade. Se você colocar 1 quilograma aqui, você vai ter qual massa? X. Aí a tua resposta. Quanto que vai ser o teu X aqui? Vai ser 58 vezes 1, dividido por quanto? Por 4 vezes 44. Isso vai te dar uma resposta em que unidade? Em quilograma, ó. Aí você faz a sua divisão matemática. Eu fiz a conta já bonitinha para vocês. Só vou colocar ali para você perceber. Então, acompanhe no quadro, né, a relação que eu coloquei já bonitinha, sem os garranchos do professor do quadro. Então, lá, ó, o que nós temos? A reação, eu tinha tirado, mas eu coloquei o número de mols ali, ó. A proporção é de 1 para 4. Né? Então, aqui é o 4 do balanceamento que eu fiz no quadro com vocês. Agora, seria 58, 4 vezes 44. Aqui eu transformei, ó, 1000 gramas. Vai te dar qual massa? 329,5 gramas. Porque eu transformei o 1 quilo em gramas. Como eu tenho que transformar essas gramas em quilo, o que eu faço com esse número aqui? Eu divido por 1000. Dividido por 1000, você vai ter quanto? 0,33 aproximadamente. Se você buscar as alternativas, qual que é a nossa resposta? A letra B de bola. Tranquilo? Então, uma questãozinha agora de estequiometria. É uma questão assim um pouquinho mais que tem que pensar, né? O que ele está te dando, o que ele quer. Mas eu acho que em cima disso você vai ver aí que vamos resolver várias questões, vários itens sobre estequiometria, relacionar todas as proporções mais comuns de serem cobradas. Já disse para vocês, é relação de massa com mol, mol com massa, não tem nada aquele, né, volume 22,4, nunca vi, desde 98, que o Enem foi colocado como prova, até 2014, que vocês vão fazer agora, eu não vi nenhuma relação com o volume, aquele 22,4 litros, né, o número de átomos, para calcular quantos átomos tem numa molécula.
Nada. Agora, massa sim. Massa é importante. Como é que você calcula a massa de um molde de uma substância? Soma as massinhas e o Enem geralmente dá a massa pronta. Certo? Então essas, né, foram as nossas duas primeiras questõezinhas aí. Tá? Temos que relacionar sempre a estequiometria que vai ser cobrada com as questões ambientais. Tranquilo, galera? Não esqueçam, dá uma estudadinha, procure esses assuntos que nós estamos revendo aqui agora, faça as suas anotações, que na sequência a gente tem mais questõezinhas para resolver para vocês. Um grande abraço e até daqui a pouco.